A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É na CPAD que você encontra livros, revistas, bíblias, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. A CPAD aqui em São Paulo está na rua João Tobias 360, na estação Belenzinho do metrô. No novo templo da Assembleia de Deus no Ministério do Belém, ali nós temos também a livraria da associação. Ali também você encontra bíblias, revistas, material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor e nosso parceiro Fernando Andrade. Quando você compra online, você recebe na sua casa, e você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Quero agradecer pastor Fernando, nosso parceiro, que sempre está conosco, nos auxiliando, nos ajudando. Irmão Reginaldo da Aparecida Amaral e a irmã Maria Francileide, que tem nos cedido esse espaço para termos um estúdio provisório. Deus abençoe esse casal, sua filhinha Esté, toda a sua família. Deus abençoe o irmão Josué, marido da irmã Marilena, que também é um parceirão, nos ajudando aqui com o cenário, com a iluminação, com o tablado, carpetado, enfim, vários trabalhos. Deus abençoe o irmão Josué e toda a sua família. Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs da congregação do BNH, onde servimos a Deus, aqui no setor 50. Deus abençoe nossos líderes espirituais, pastor setorial, pastor Dorival Mendes e sua família, pastor Jefferson e sua família, nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, seus familiares. Deus abençoe a minha família, a irmã Raquel, minha esposa, Gabriel e Bianca, meus filhos, e todas as pessoas que estão orando e jejuando por nós, por este projeto, e estão aqui assistindo às aulas, incentivando, mandando mensagens, aqueles que estão também ofertando. Aqui embaixo tem uma chave Pix, que é o número do celular, é 11 989 15 6905. Se você também quiser ofertar, quiser patrocinar, é só entrar em contato conosco, tá bom? Se você é empresário, tem empresa e quer patrocinar o nosso canal, seja muito bem-vindo. Lembrando, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas sejam abençoadas por Deus. Se inscreva no canal, incentive outros a se inscreverem no canal e deixa aqui embaixo alguma observação, algum comentário. Se você perdeu alguma aula também, aqui embaixo tem uma playlist, você pode entrar lá, assistir as aulas anteriores e você e eu, nós seremos muito abençoados por Deus. Vamos lá, lição número 6, 9 de fevereiro de 2025, o tempo dos juízes. Está em Juiz, capítulo 2, versículo 10, está escrito: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Leitura bíblica está em Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao 20. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar
em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, salientar o ciclo de desobediência e arrependimento do povo durante o período dos juízes. Segundo objetivo, alguns juízes que se destacaram em sua missão de orientar o povo. E terceiro objetivo, enfatizar a relevância da atuação de Samuel na história de Israel. Vejamos aí o tempo dos juízes, a ausência de um líder. Após a morte de Josué, o último grande líder de todo o povo, até aquele momento, nenhuma liderança se estabeleceu ou se consolidou. A última liderança, então, foi Josué. O povo, então, se dispersou. O povo não tinha um líder. Cada um em sua tribo, e começou a agir de maneira distinta das leis dadas pelo Senhor. Eles não seguiam mais as leis do Senhor. Cada tribo passou a agir da sua maneira, muitas vezes imitando os maus costumes politeístas dos povos vizinhos, esquecendo-se da aliança que possuíam com Deus. Então eles começaram a adorar outros deuses, os deuses daquelas nações ali ao redor. Uma vez desviadas da lei de Deus, as tribos entraram numa espécie de círculo vicioso, que faziam o mal aos olhos do Senhor. Elas eram oprimidas pelos povos vizinhos, elas se arrependiam, clamando a misericórdia de Deus. O Senhor levantava um juiz que, por fim, libertava o povo, até ele se desviar de novo. Até o povo se desviar de novo. Este ciclo ocorre por todo o livro de Juízes. Então, eles começavam bem, faziam mal que era aos olhos de Deus, eles eram oprimidos, entregues a outros povos, se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, os libertava, até eles se desviarem outra vez. O ciclo de desobediência e opressão. Estas opressões feitas por esses outros povos vizinhos ocorrem em vários lugares diferentes da nação, em tribos específicas, pois o povo não está sob uma liderança unificada. Então não há uma liderança global. Após a morte do juiz que livrava o povo da opressão inimiga, o povo retornava às práticas antigas, até que uma nova opressão se levantasse, vinda de outro inimigo. Tá? Para que esse tipo de ciclo maligno
não ocorra em nossas vidas, isso aqui já é a aplicação, precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Então, eu e você, nós temos que ser constantes, nós temos que viver o Evangelho, servir a Deus, porque se você der brecha, se você abrir espaço, aí o diabo entra. Muitos juízes marcaram a trajetória dos hebreus neste período, e alguns possuem histórias impressionantes, e nós vamos destacar 3 agora. Vejamos. Primeiro, Gideão. Israel nas mãos dos midianitas, um daqueles povos ali ao redor. Gideão possui uma incrível história entre os juízes do povo hebreu. Em seu tempo, está lá em Juízes capítulo 6, verso 1, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E desta vez, quem se levantou para oprimir o povo de Deus foram os midianitas, os povos que habitavam Midian. Os midianitas, junto aos amalequitas, invadiam Israel e destruíam as plantações e o gado, acabava com tudo. Certa vez, Gideão estava malhando trigo no lagar para tentar salvar alguma coisa. Ou seja, ele pegou uma parte do trigo e estava trabalhando com ele onde se amassavam as uvas. Deus se agradou dessa atitude proativa de Gideão, de não permitir que os inimigos destruíssem tudo. E enquanto ele realizava esse trabalho, o Senhor lhe chamou para liderar seu povo contra os opressores. Então Deus teve um encontro com Gideão ali, enquanto Gideão malhava o trigo no lagar, para ver se conseguia livrar alguma coisa para ele poder sustentar a família. Deus chama Gideão e o capacita. Gideão, quando foi chamado, se sentiu inseguro, respondeu para Deus, que o seu clã era o menos importante de Manassés e ele o menor de toda a sua família. Ele era o menos importante na visão dele. O Senhor não escolhe seus servos pelo status social, aqui é uma aplicação, mas por seus corações e disposição em fazer a sua vontade. Então Deus escolhe aqueles que querem servi-lo, que têm um coração disponível para se deixar ser usado por Deus. Então o próprio Deus disse a este jovem que seria com ele, Deus estaria com ele. E com humildade, Gideão pediu confirmação ao Senhor por meio de sinais. Se o Senhor é comigo, então vamos fazer um teste. O Senhor atendeu ao pedido sincero de Gideão e foi fortalecendo a sua fé ao responder com sinais. Deus ouviu a oração de Gideão. Então Gideão reuniu um grande exército de 31 mil soldados. Entretanto, Deus pediu, agora era Deus pedindo a Gideão para fazer um teste, mandando Gideão dizer: quem for covarde e medroso que volte. Nesta leva voltaram dos 32 mil, voltaram 22 mil homens que não tiveram coragem para lutar. Mesmo assim, Deus ainda queria trabalhar e não seria com os 10 mil soldados que restaram. Então Deus mandou Gideão fazer outro teste. De acordo com a forma como eles iriam beber a água, à beira de um rio, e aí restaram apenas 300 homens para a guerra. Imagina você ir para uma guerra com 300 homens. 300 era um número bem pequeno para guerrear contra os midianitas. Todavia, era o suficiente para o Deus Todo-Poderoso. Juízes 7, de 1 a 25. Com apenas 300 homens, Gideão conseguiu vencer o grandioso exército para que a glória não fosse dos homens, mas para que a glória fosse de Deus. Então Deus ele não precisa de quantidade. Deus ele sozinho ele dá conta. Então quando ele chama alguém, esse alguém não precisa
olhar para si mesmo, para sua força, para sua sabedoria. Não, é para esse alguém olhar para Deus. É Deus que vai dar a vitória. O segundo juiz é Sansão, o nazireu de Deus. Vejamos, Sansão é outro incrível juiz com uma história única em toda a Bíblia. Ele foi escolhido antes mesmo do seu nascimento por uma promessa de Deus feita aos seus pais. Está lá em Juízes 13, de 1 a 5. Seu pai chama-se Manoá. Deus o consagrou para si desde o ventre materno, desde quando ele era bebê na barriga da mãe, sob o voto do nazireado, no qual ele não podia cortar, o nazireu não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáveres e não poderia se embebedar, beber bebida forte. Tá? Esse era o voto de nazireu. Até mesmo antes de nascer, ele foi separado para a grande missão e capacitação de derrotar os filisteus. A missão dele era acabar com os filisteus. Quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão, ele adquiria força sobrenatural, com a qual fazia coisas incríveis, chamando a atenção de todos, tanto dos aliados como dos inimigos. Sansão era muito forte. Os filisteus estavam oprimindo os hebreus quando Sansão surgiu com a missão de derrotá-los para livrar Israel. Todavia, infelizmente, Sansão se perde em seus caminhos e chega até mesmo a se unir a uma mulher do povo inimigo, a uma filisteia. Que tristeza, né? Agora é a aplicação. Aquele que tinha como missão derrotar os filisteus se casa com um deles, ignorando a sua consagração a Deus, sua missão e também ignorando o conselho de seus pais. Tudo isso está lá em Juízes 14. Então ele se perde no caminho, ele se perde no cumprimento da sua missão. Vamos ver a queda de Sansão. Um abismo chama outro abismo e aos poucos Sansão foi quebrando todos os seus votos de nazireu. Ele pôs a mão em um cadáver, ele tomou bebida forte, ele casou com a mulher do povo filisteu, que oprimia duramente o seu povo. Ele revelou o segredo da sua força a Dalila, outra mulher filisteia pela qual ele também foi seduzido, até que, por fim, ele perdeu de vez a sua unção e a sua força. Sansão, então, aqui começa a sua derrocada. Sansão, agora vem a aplicação, né? É o exemplo de alguém que fez coisas incríveis e tinha potencial em Deus para fazer muito mais. Porém, ele não resistiu às tentações e foi destruído por ceder às tentações. Ele teve todas as oportunidades de cumprir a sua missão de acordo com a vontade de Deus e ter uma vida gloriosa. Ele teve a oportunidade, mas ele escolheu tomar atitudes equivocadas na contramão de tudo aquilo que o Senhor desejava para ele. Ele fez tudo ao contrário. Deus tinha um plano maravilhoso para ele, mas ele preferiu ir pelo caminho errado. O estopim, o auge disso daí foi contar o seu segredo a Dalila, que o entregou aos filisteus, capturando-o em uma armadilha. Ele foi capturado, depois que os filisteus souberam qual era o segredo da sua força. Então essa série de erros levou Sansão a ser preso e humilhado pelo inimigo que ele tinha tudo para vencer. Então ele foi preso pelos filisteus, foi humilhado, e sofreu as consequências. Deus, em sua infinita misericórdia, atendeu a uma última oração de Sansão, o último clamor de Sansão, permitindo que ele recuperasse a sua força e matasse mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Então ele ali naquele templo pagão,
ele faz uma oração, Deus dá força a ele de novo e ali ele destrói muitos filisteus. Tá? Agora vejamos o juiz Samuel. Samuel, ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Samuel foi fruto das orações de sua mãe Ana, que o consagrou ao Senhor antes mesmo de concebê-lo, antes dele nascer. Ana, sua mãe, o consagrou a Deus. Ele foi levantado por Deus como profeta quando era apenas uma criança, está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Após a morte do sumo sacerdote Eli e dos seus filhos Ofni e Finéias, Samuel passou a atuar como juiz em Israel, 1 Samuel 7,15. Em dado momento, Samuel ouviu do povo que a nação precisava de um rei. O povo pediu Samuel um rei, assim como as nações vizinhas tinham os seus reis. A mando do Senhor, ele então alertou o povo das desvantagens que esse pedido envolvia. Mas o povo insistiu e queria um rei. Então Samuel foi incumbido por Deus de fazer a transição entre o período dos juízes e a monarquia em Israel. Agora a nação de Israel vai passar a ser governado por um rei. O marco histórico em Israel. O povo pediu, Deus atendeu e por meio de Samuel, o primeiro rei de Israel foi ungido, chamado Saul. Com Saul termina o período dos reis e Israel passa a ter um rei que governa as 12 tribos. Então agora Saul vai governar sobre as 12 tribos. Samuel viveu o suficiente para testemunhar a ascensão de Saul, a subida de Saul ao trono, viu o seu governo por 40 anos até o seu declínio, ao se desviar e ser rejeitado pelo Senhor. Lá no 1 Samuel 15, Deus rejeita Saul porque ele foi desobediente, foi rebelde. Ele passou a perseguir Davi, Saul passou a perseguir Davi, 1 Samuel 19, até sua morte numa guerra desastrosa, 1 Samuel 31. Ele morreu, seus filhos morreram, Com Saul ainda vivo, Samuel foi comissionado por Deus para ungir o segundo rei de Israel, que era Davi. Davi, escolhido pelos padrões divinos. Deus escolheu Davi. Como vimos, Samuel foi de grande importância nos marcos históricos da nação de Israel. Uma referência, honrado por todos, ele foi uma referência para a nação de Israel, foi honrado por todos, tudo porque, ainda criança, ele obedeceu à voz do Deus Altíssimo e assim prosseguiu fazendo até o fim. Samuel, ele foi um homem obediente, desde a sua infância, juventude, adolescência, até o fim da sua vida. Ele respeitou, obedeceu a Deus, cumpriu tudo que Deus determinou e Deus o honrou. E aí ele fez a transição dos juízes para a monarquia. Deus, através dele, ungiu o primeiro rei e até o final, e Deus logo depois escolhe Davi como o rei de Israel, e a morte de Saul e dos seus filhos, e aí começa o reinado de Davi. Aí na próxima lição, na lição número 7, nós vamos ver a monarquia em Israel. Bom, período de juízes foi marcado pelos desvios do povo dos caminhos do Senhor para seguir as maldades de seu próprio coração. É um resumo aqui. Isso levou a nação à ruína. Quando tinha um período de calmaria, o povo se esquecia do Senhor e se inclinava a outros deuses, se entregava à idolatria. Este é um perigo real em nossas vidas, em momentos de calmaria, nos esquecermos do Senhor e passarmos a fazer o que bem entendemos. Portanto,
independente das circunstâncias, favoráveis ou não, precisamos vigiar para jamais abandonarmos os preceitos do Senhor. Então tome muito cuidado com a sua vida, para que você não se desvie do caminho do Senhor. Então, nessa lição número 6, do dia 9 de fevereiro de 2025, nós estudamos sobre o tempo dos juízes, estudamos sobre Sansão, a queda de Sansão, estudamos sobre Gideão, tá? E estudamos sobre Samuel, o juiz, profeta e sacerdote que fez aí a transição do período de juízes para a monarquia, começando com Saul e depois vindo Davi, que foi escolhido por Deus. Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe, isso é muito importante que você faça, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas que você puder e incentive essas pessoas também a se inscreverem no canal. Vamos fazer uma grande obra para o reino de Deus e todos nós receberemos os nossos galardões um dia lá na eternidade. Um abraço, a paz do Senhor, juvenis, e até a próxima, se Deus quiser.